Contando, ninguém acredita. O sujeito morreu e 10 anos depois a companhia telefônica enviou para o endereço da viúva 2 celulares em nome dele e começou a infernizar a vida da infeliz. Operadores telefonavam diariamente para a casa dela, mandavam cobranças insistentemente por uma dívida que não existe, já que ela nunca usou os tais telefones e muito menos o marido. E o pior, querendo falar com o morto e ameaçando colocar o nome dele no SPC. A viúva, estressada com a situação, ingressou com uma ação declaratória de inexistência de débito e também pediu danos morais pelo tormento que tinha passado. O processo fica 3 anos em gabinete aguardando a sentença. Isso mesmo, 3 longuíssimos anos. Quando ele finalmente é publicado, a sentença, o juiz diz o seguinte, presta atenção. Julgo parcialmente procedente o pedido, declaro inexistente o débito, mas deixo de condenar a operadora de celular por danos morais, pois quem tinha que entrar com a ação era o titular das linhas. Como assim? O titular das linhas está enterrado no cemitério. Bom, alguém sabe que horas abre o centro espírita? Ou ele fecha? Tô pensando em passar lá, já que é caminho da minha casa, para ver se consigo realizar uma sessão com o Decujos. Aqui, Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Gente, essa história é uma história real e é de um livro que eu adquiri via internet, por meio do Instagram, que é da Saíli Barbosa Barreto. Ela é advogada também e escritora como eu. Só que ela narra os percalços e coisas cotidianas de um advogado. Todo mundo pensa, né, que advogado tem a vida perfeita, que anda lindo, arrumado, maquiado, né, os homens num terno lindo, e ninguém sabe o quanto a gente pena. Mas a gente pena mesmo. E esse livro, tão legal que não parece advogado, é um exemplo de quantas coisas são narradas. E um dia também vou escrever umas coisas assim. Não é plágio não, gente. É porque é muito interessante para as pessoas saberem. Acho muito legal, né? Todo advogado tem uma história, gente. A gente tem uma história de... Não é glamour, não. E eu acho que todo mundo deveria saber o outro lado de todas as profissões, né? Porque tem profissões que a gente, agora com o advento da internet, do Instagram e tudo, a gente fica sabendo dos lados dos artistas, que a gente só vê lindo, maravilhoso na televisão, mas a gente agora consegue ver eles sem maquiagem, ver sem nada. Então, acho que todas as profissões deveriam ser desmistificadas, porque todo mundo é humano, todo mundo é igual. Todo mundo. Então, olha, indico muito esse livro. Vou falar por quê. Nesse livro aqui, ela narra coisas assim. Esse foi um exemplo. Gente, quem já não passou por um tormento assim? De receber contas de alguém que já se foi. E ainda por cima a pessoa ser colocada no SPC. Aí quando você entra com a ação, a sentença é... Imagina que quem tinha que entrar com a ação era o próprio titular da conta. Como que o titular da conta vai entrar, gente? Por isso que ela brincou aqui sobre onde é que o centro espírita, não sei o que e tal. É uma brincadeira, mas que muitas vezes alguns processos não são olhados com a cuidado que deveriam olhar, né? Tem muitas outras histórias assim e uma coisa que eu achei interessante colocar aqui também, ela falou, o processo ficou por 3 anos dentro de um gabinete. 3 anos para uma sentença. Então, também digo aqui para os meus clientes, isso acontece. Eu tive um processo que ficou 1 ano e meio dentro de um gabinete para a sentença. Teve outro processo que quando ficou 11 meses e 19 dias para o juiz dar a sentença. Quando ela foi dar a sentença, simplesmente ela jogou para o grupo de sentença, que é, ou seja, vai para uma outra fila. Isso também acontece. Então é bom, esses livros são ótimos para os clientes verem o que a gente passa, né? Então eu acho, e assim, de uma forma bem humorada, divertida,
porque eu acho que mesmo nos percalços que a gente tem na vida, a gente tem que tentar tirar o máximo do lado bom das coisas. E Açaí, ele sabe colocar isso de forma magistral, gente, muito interessante. Tem coisas engraçadíssimas nesse livro. E depois ela lançou o livro 2 também, Não Sou Tua, Querida. Ou Não Sou Tua, Querida. Não sei qual dos dois, mas é muito engraçado também. E eu adquiri os dois pela internet. E ela mandou autografado, olha. Adoro livros autografados. Adoro poder ter esse carinho com o autor. De autora para autora, nesse caso, e de advogada para advogada. Então, eu achei muito interessante e indico para qualquer um, não é só para os meus amigos advogados, para os clientes também, para todo mundo, para ver, para desmistificar essas ideias que às vezes acham que os advogados têm a vida perfeita, que os advogados têm a vida romantizada, né, quanto a isso, glamourosa. Ninguém sabe o quanto a gente fica, às vezes, num fórum, aguardando uma audiência que atrasa, que, por exemplo, a audiência está marcada para 11h30. 11h30 você não almoçou ainda, e a audiência começa às 3 horas da tarde, e ir perto daquele fórum, teoricamente, porque são vários fóruns que a gente vai, não tem nada para comer, e você fica ali com fome, você bebe uma água, você come às vezes um biscoito creme crack, mas não é isso que você quer. Você às vezes catuca o colega do lado e vira assim, vem cá, você não tem nada aí na bolsa não? A gente começa a ser cara de pau mesmo, porque chega um momento que você não aguenta mais, sabe? Então, são coisas assim que acontecem. A gente tem que ter toda a paciência do mundo, a gente tem que fazer tudo isso ainda com saldo, com sapato de salto, ainda por cima as mulheres, com o pé doendo, e isso tudo é que a gente passa. Então não tem glamour, tem muito trabalho árduo, porque isso é dito nesse livro, muito legal. É um livro fininho, mas que tem muito conteúdo engraçado e interessante. Super indico. E esse foi mais um Café Literário com... Tão legal que não parece advogada. Muito engraçado esse livro, gente. Um beijo!